Quanto mais tempo vivemos, mais profundo deve ser o nosso entendimento acerca de Jesus. A verdade é que, não importa onde estejamos na vida, devemos pensar que um dia desses vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Eu vou encontrar aquele que foi à cruz, me salvou de meu pecado e mudou o meu destino eterno. Aleluia. Mensagem de hoje: compreendendo quem é Jesus. Se alguém lhe perguntasse, quem é esse Jesus? Como você responderia? Você poderia responder com uma clara e sólida resposta bíblica acerca de quem Jesus é? Ou você iria gaguejar e tropeçar nas palavras? Ele foi, vamos ver, eu acho que ele nasceu lá atrás. Você poderia ou não dar uma resposta boa? Se você tivesse um relacionamento profundo com Jesus, basta contar o que ele fez em sua própria vida. Jesus mesmo quis saber a opinião de seus discípulos acerca dele próprio quando indagou: o que dizem as pessoas acerca de quem eu sou? Quero que você vá para o 16º capítulo de Mateus. Vamos olhar para a pergunta e quero que olhemos para a resposta. Quero que você pense nisso em seu próprio coração hoje. Se alguém lhe perguntasse acerca de quem é Jesus, como você responderia? Você responderia com convicção, com confiança, com segurança? Você poderia responder mencionando alguma referência bíblica que justifique a sua fé nele e a sua convicção de que ele realmente é quem ele diz ser? Assim, no capítulo 16 de Mateus, começando no versículo 13, chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não estava perguntando a fim de obter informações. Ele estava fazendo essa pergunta porque queria ter certeza de que eles sabiam a resposta. Porque, na verdade, é esta uma das perguntas mais importantes que alguém jamais terá que responder na vida. Quem é Jesus? Ele é quem ele diz que é? O que a Bíblia diz dele? Mateus 16, 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ele disse: Pedro, você não entendeu isso. Deus, o Pai, lhe revelou quem eu sou. Quando penso nessa questão, eu pergunto: que diferença faz o fato de quem é Jesus? Faz alguma diferença? A resposta é sim, faz muita diferença. Quando você conhece Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele molda seu caráter. Você não pode ser o mesmo depois de ter recebido Jesus Cristo, sabendo quem ele é. O impacto que Jesus Cristo provoca na vida de uma pessoa molda o seu próprio caráter. A segunda coisa é que a presença de Jesus muda suas crenças. Ele não impacta apenas sua crença nele, mas sua crença acerca de tudo. Quando Jesus Cristo se torna seu Salvador e seu Senhor, você vê as coisas de forma diferente. Você faz diferentes julgamentos. Sua vida tem um ar diferente acerca dele. Há uma sensação diferente de segurança em você. A terceira coisa é a influência de Jesus no estilo de vida de quem o recebe. E por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, isto é, se você conhece Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É isso que muda a sua forma de viver, que influencia seu estilo de vida. As coisas já não são as mesmas de antes. E não é só isso. Ele determinará seu destino eterno. É por isso que saber quem Jesus é, por fim, muito, muito importante. Seu destino eterno, onde você vai viver por toda a eternidade, é determinado pelo seu entendimento e seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Essa é uma verdade inescapável. Você não pode escapar. Hebreus 9, 27
Diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, o quê? Depois disso, o julgamento. Quem será o juiz? O Senhor Jesus Cristo. Assim, você não acha que é muito importante? É muito importante, porque atinge todos os aspectos de sua vida. Seu caráter, suas crenças, seu estilo de vida, mas, sobretudo, o seu destino eterno. Quando você sabe quem é Jesus e o recebe como seu Salvador pessoal, essas 4 coisas são absolutas. Então, se isso é tudo que você sabe, você está apto para dizer a alguém como ser salvo e por que deve ser salvo e quem é o Senhor Jesus Cristo. Pelo menos para um bom começo. Uma vez que essas coisas são verdadeiras e as pessoas comecem a entender isso, quero que você pense nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, e faça a pergunta: quem é Jesus? Muitas vezes as pessoas são salvas, são batizadas e pensam: bem, é isso. Não é isso. Esse é o começo de entender quem é Jesus. Eu me lembro quando fui salvo, eu tinha apenas 12 anos de idade, e o pastor me pediu para dar testemunho ao povo acerca do que Jesus tinha feito por mim. Essa era uma boa pergunta, mas para um menino de 12 anos, me perguntando o que Jesus tinha feito por mim, eu me lembro de dizer: eu não sei tudo o que ele fez por mim, mas sei que ele me salvou esta manhã. E agora, quando olho para trás, nunca ninguém me parou ou me disse qualquer coisa acerca da minha salvação. Deixe-me falar com você sobre o que isso significa. Eu tinha que descobrir. Ouvindo sermões, eu não me lembrei de nada, mas o que você sabe acerca de Jesus? Alguém pergunta: quem é Jesus? Se, além de você dizer que sabe que ele o salvou, que foi batizado e que vai para o céu, o que mais você diria além disso? É o que Jesus estava perguntando aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Então, vamos pensar nisso por um momento. Quem é esse Jesus? Bem, vamos pensar em seus começos, por exemplo. Seu nascimento foi profetizado 700 anos antes de ele nascer. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu de uma virgem, e ele nasceu numa parte do mundo que ele criou. Quando a Bíblia diz em Gênesis: façamos o homem à nossa própria imagem, quem poderia ser, senão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Quando você pensa nos seus começos, ele é diferente de qualquer outra pessoa que já nasceu. Então, pensemos em todos os nomes que ele foi chamado na Escritura. Você poderia nomear alguns deles. Ele foi chamado de quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele era o príncipe da paz. Alguém me diga um. Salvador. Emanuel. Conselheiro maravilhoso. Em outras palavras, ele tem muitos nomes na Bíblia. E então, se alguém pergunta: bem, quem é esse Jesus? Alguma vez faria você parar e pensar: bem, deixe-me dizer a essa pessoa quem ele realmente é. E quantas vezes eu pedi que as pessoas dissessem: eu fui salvo lá e fui batizado. E então, se eu perguntar: bem, o que aconteceu depois disso? A maioria das pessoas me diz: você sabe, eu vou à igreja e dou. Em outras palavras, ninguém me diz que Jesus o salvou, que é o príncipe da paz, que ele é o Filho de Deus, que ele andou nesta terra e disse que foi crucificado por mim. Ele foi sepultado e foi ressuscitado e ascendido ao céu e está sentado à direita do Pai. Devemos ser capazes de delinear claramente para as pessoas que nosso Jesus não é como todos os outros chamados deuses. Você pergunta a um budista sobre seu Deus, ele está morto. E você pode apenas começar a partir de Buda e ir descendo a lista das religiões do mundo. Nós somos a única religião, se você quer chamar-nos de pessoas religiosas, que tem um Salvador que foi crucificado em nosso favor, que morreu em uma cruz, que derramou seu sangue, que foi sepultado, que ascendeu e que está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós, ajudando-nos todos os dias da nossa vida. Temos algo para conversar e alguém de quem falar sinceramente. Quando pensamos em todos os seus nomes,
E ainda muitas pessoas, quando são salvas, nunca pensam bem em quem é esse Jesus e que as salvou. Assim, as pessoas são muitas vezes ignorantes. Eu acho que uma das razões pelas quais a maioria das pessoas não dá testemunho de Jesus é porque não sabem o que dizer. Gostaria de lhe perguntar hoje, se alguém lhe perguntasse antes de entrar na igreja hoje, poderia me dizer quem é Jesus? Você seria capaz de dizer claramente, absolutamente, sem hesitação, sem gaguejar nem pestanejar, quem Jesus Cristo é para você em sua vida? Quem é esse Jesus? A Bíblia é muito clara. Assim, no começo vemos como ele era, os nomes pelos quais ele foi chamado. Então, o que dizer de seus atributos? Quem realmente ele é? Bem, antes de tudo, ele é deidade. Ele não é como qualquer outra pessoa que já viveu. Ele é Deus, que veio a este mundo em carne humana. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus, andando nesta terra. Ele era Deus em carne humana, crucificado. Ele ainda era Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Tenho certeza de que havia nele certas limitações em razão de estar num corpo. Muitos cristãos pensam que Jesus está lá no céu em algum lugar. Ele está sentado à mão direita do Pai. Ele está lá, mas ao mesmo tempo ele habita no coração de cada crente. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade, mas agindo em conjunto. Jesus Cristo sentado no trono de nosso coração através da presença do Espírito Santo. Ele é o bom pastor. Nós o conhecemos como Salvador, o bom pastor. Ele também diz que é o pão da vida, que é a sua maneira de dizer: eu vou alimentar você para que você cresça espiritualmente. Eu quero torná-lo tanto quanto possível como eu mesmo, um seguidor do Pai Celestial, obedientemente andando em seu caminho e em sua vontade. Ele falou de si mesmo como a videira e os ramos. Nós somos o ramo. Ele é a videira. A seiva que corre na videira corre nos ramos. E é isso que nos dá vida. Você e eu temos o Espírito de Deus vivendo dentro de nós porque estamos relacionados com Ele. Então, é claro que ele disse, de maneiras diferentes, mas nos versículos que conhecemos no capítulo 14 de João, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqueles de nós que cremos nele, temos a vida eterna. Ele é uma pessoa muito específica em quem podemos acreditar e confiar. Então, quando penso nisso, penso na vida extraordinária de Jesus. Pense nisso por um momento. Ele nunca escreveu um livro, mas este livro é tudo sobre ele. Ele nunca escreveu uma canção, mas há milhares de canções que foram escritas sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele nunca construiu uma casa, mas a Escritura diz que ele foi embora para preparar um lugar para nós, para construir uma casa para nós. E ele nunca viajou mais do que 200 quilômetros longe de casa. Pense nisso. Jesus nunca viajou muitos quilômetros longe de onde ele nasceu e impactou o mundo inteiro. Vamos pensar nisso. Penso em quantas pessoas Jesus curou e ele não era um médico. Ele era o grande médico. Ele ainda está curando as pessoas hoje. Não há pessoa como ele. Você poderia apenas falar e falar e falar dele e descrever o Senhor Jesus em como ele era e como ele andou entre os homens. E ainda assim foi crucificado. Você pensa em como ele era perfeito, sempre amando. Nunca foi uma pessoa apressada demais para deixar de atender as pessoas necessitadas. Ouça, as crianças não são atraídas por alguém que seja indelicado, não amável. Você pode falar acerca de alguém observando como as crianças se relacionam com ele. Elas têm esse discernimento inato, dado por Deus, divino, para saber onde está o amor, a bondade, a aceitação e todo o resto. E Jesus era esse tipo. Ele tinha que dizer aos seus discípulos: olhem, eu cuidarei das crianças, vocês apenas cuidem de si mesmos por um momento. Deixe-me apenas amar esses pequeninos e deixar que eles, em troca, me amem. Jesus era assim. Nenhuma pessoa jamais viveu
viveu como ele e, no entanto, ele entendeu como as pessoas responderiam a ele e como reagiriam. Se você se lembrar, como dizemos, ele nunca está muito ocupado, nunca com muita pressa. Na sua saída da cidade de Jericó, no meio de todo o povo, o velho Bartimeu, um pobre mendigo cego, continuava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus Cristo, Filho de Deus, que se assenta à direita do Pai, que estava lá na criação, que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, com todas essas qualidades, fez o quê? Parou para um pobre mendigo cego. As pessoas, na verdade, tentaram fazer que Bartimeu se calasse, mas Jesus o ouviu. Pense nisso. Eu amo isso pessoalmente. Em meio a todas as pessoas que diziam a Bartimeu que ficasse quieto e calado, talvez porque não sabiam quem era ele, Jesus, acima de todo o barulho das pessoas, ouviu o grito de um pobre mendigo cego e se deteve o suficiente para atender à necessidade dele. Jesus simplesmente perguntou: Bartimeu, o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa receber a minha visão. Jesus lhe deu a visão e Bartimeu seguiu pelo caminho. Fico pensando nessa bela imagem de Jesus, todos dizendo: cale a boca. Você não sabe quem é ele? Pense nisso. A verdade é que eles não sabiam quem ele era. Você não sabe quem é este? Bartimeu sabia. Este é Jesus, o Messias. E pediu-lhe: Senhor, que eu veja. Da próxima vez que você começar a orar e estiver passando por um tempo difícil, pense em todas as coisas que você está tendo que enfrentar na vida. Talvez em seu casamento, entre seus filhos, em seu trabalho, sua saúde e o que quer que seja. E você se pergunta se Deus ouvirá você. Lembre-se disso. Se ele ouviu um pobre mendigo cego, que as pessoas ignoravam e odiavam ao vê-lo à margem da estrada, ele ouvirá você. Jesus parou e disse: tragam a mim esse homem. Ele arrumou tempo em sua ida para Jerusalém e nunca passaria por esse caminho novamente. O que isso me diz há muito tempo é que o Senhor Jesus nunca está muito ocupado para me escutar. Eu nunca poderia trazer um problema a Jesus que o deixasse sem saber o que fazer. Jesus nunca teve que se perguntar o que fazer. Eu penso nisso e até com vontade de gritar. Ele nunca teve que se perguntar o que fazer. Ele sempre estava preparado e pronto e capaz de satisfazer as necessidades de cada pessoa. Às vezes me pergunto se não esquecemos quem ele é. Nós o vemos como um membro da Trindade, mas não o vemos como aquela pessoa que andou entre nós. Veja você, a verdade é que Deus poderia ter arrumado a redenção de outra maneira, mas ele enviou um bebê que cresceu até ser um homem. Ele enviou Jesus para andar entre nós, a fim de que pudéssemos entender como Deus se sente e como Ele nos ama e tudo o que Ele faz por nós. Quando alguém lhe perguntar quem é Jesus, fale dele. Ele não é apenas o Salvador que morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Ele veio não somente para morrer, mas também veio para ser ressuscitado, para que aqueles que o seguem saibam que servem a um Deus vivo. Nós não temos um túmulo com os restos mortais de Jesus. Ele é um Deus vivo. Ele diz que veio para ensinar a verdade, para construir sua igreja. E ele veio, diz a Escritura, para nos assegurar que teremos vida após a morte. Suponhamos, por exemplo, que pudéssemos ir a Jerusalém ou a Belém ou a qualquer lugar na vizinhança em que Jesus viveu e finalmente acabar no túmulo do jardim e dizer: bem, Jesus foi enterrado aqui e ele ainda está aqui. É aqui onde ele está. Não, ele não pode ser encontrado num túmulo.
Ele veio para morrer na cruz e se levantou para se sentar à direita do Pai. Graças a Deus, você não pode encontrá-lo no cemitério. Graças a Deus, ele não está num túmulo. Graças a Deus, ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por você e por mim, ouvindo nossas orações, vendo nossas mágoas, a fim de curar nossas enfermidades e nossas doenças. Ele é um Cristo vivo. E este mundo incrédulo precisa entender que ele é o Cristo vivo. Ele é o Messias vivo. Ele é o Senhor vivo. Ele não está morto. Assim, com base em quem ele é, você pode pensar nisso por um momento. Como devemos reagir? Apenas falamos acerca de quem ele é. E então eu vou lhe dar 4 coisas. Como devemos responder a este Cristo vivo? Confie nele para a sua salvação, submeta-se a ele como seu Senhor, sirva a ele fielmente e o partilhe com os outros. É isso aí. Olhe para isso. Confie nele para a sua salvação, submeta-se a ele como seu Senhor, sirva-o fielmente e testifique dele aos outros. Todo o propósito desta mensagem é simplesmente dizer: aqui está quem é Jesus. Que tipo de relacionamento devemos ter com ele? Nós o recebemos como nosso Salvador. Sou submisso a ele como Senhor e Mestre da minha vida? E estou eu o servindo de todo o meu coração? Alguém diz: bem, você sabe, eu não ensino nem prego. Esse não é um problema. Vocês o servem onde vivem. Deus não quer que todos façam a mesma coisa. Onde você mora, onde trabalha, você é submisso a Ele? Você está servindo a Ele? E quando você pensa nisso, toda a ideia de compartilhá-lo, todos nós podemos. Mas observe isso. Você só o compartilhe se acreditar no que dissemos antes. Se você não está convencido de quem ele é, você não vai partilhá-lo com ninguém entusiasticamente, com convicção. Se alguém pergunta quem é Jesus e você diz: Jesus é o Salvador do mundo, isso não vai convencer ninguém. Mas quando você é capaz de dizer pelo menos parte do que temos falado nesta mensagem, então o Espírito de Deus irá usá-lo para trazer convicção ao coração do ouvinte. Eles precisam do dom da vida eterna. Eles precisam de perdão. Deixe-me dizer uma coisa. Há multidões de pessoas que não acreditam em Jesus, mas se sentem muito, muito culpadas. Elas dizem que não acreditam em Jesus, mas se sentem culpadas e não sabem por quê. Elas estão violando a verdade. Elas estão violando a lei de Deus. Elas estão violando a justiça. Elas se sentem culpadas, mas vão lhe dizer que não acreditam em... De que se sentem culpadas? Se não há um Deus santo, por que se sentem culpadas? É uma negação da verdade. Você pode negar a verdade no último momento em que vive. Isso não muda a realidade de Jesus, a verdade da palavra de Deus, a eternidade. Não muda nada disso. Por isso, cada um de nós precisa de Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como Mestre, como a vida. Nossa vida eterna. Eu simplesmente faria uma pergunta. Se alguém lhe perguntar quem é esse Jesus, você saberia o que responder? Amém? Pai Celestial, eu oro por alguém aqui hoje que não é salvo, que pensou nisso, que nunca falou sério acerca disso, que não tem certeza, mas que resolveria essa questão agora se estivesse disposto a orar esta simples oração. Pai Celestial, reconheço que sou um pecador. Acredito que a morte de Jesus na cruz pagou a minha vida de pecado na íntegra. Estou te pedindo para me perdoar os meus pecados, não porque eu mereço, mas porque tu me amas o suficiente para me perdoar.
Eu entrego minha vida a Ti hoje, Te recebendo como meu Salvador, meu Senhor e meu Mestre. Agora, Senhor, dá-me a coragem de partilhar o que Tu fizeste hoje por mim com aqueles que conheço, que sei que não Te conhecem como seu Salvador. Concede-me a coragem de dar um bom testemunho, em nome de Jesus. Amém. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.